São 8h03. Vamos para a próxima notícia. A renda domiciliar per capita no Brasil cresceu 11,5% em 2023 em comparação a 2022, atingindo o recorde de R$ 1.848, de acordo com o PNAD, Contínua Rendimento de Todas as Fontes, pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. É o maior valor da série histórica da pesquisa, que teve início em 2012. Os indicadores consideram todas as origens de rendimento, ou seja, além dos provenientes do trabalho, há a categoria Outras Fontes, que é composta por aposentadoria e pensão, aluguel e arrendamento, pensão alimentícia, doação e mesada de não morador e outros rendimentos. Com a melhora do mercado de trabalho e o aumento do número de beneficiários de programas sociais, como o Bolsa Família, a massa de rendimento mensal domiciliar per capita também teve aumento de 12,2% em comparação ao ano anterior e chegou a 398,3 bilhões de reais. O rendimento médio real de todas as fontes cresceu 7,5% em relação a 2022, atingindo R$ 2.846 em 2023 e se aproximando do maior patamar da série histórica, registrado em 2014, que foi de R$ 2.850. Após 2 anos de queda com os efeitos da pandemia de Covid-19, 2020 e 2021, esse rendimento voltou a crescer em 2022, ao ser estimado em R$ 2.648. Já o rendimento médio mensal real, habitualmente recebido de todos os trabalhos, foi estimado em R$ 2.979 em 2023, um aumento de 7,2% em relação a 2022 e de 1,8% na comparação com 2019. Boa notícia para o trabalhador brasileiro. Josiel Menezes, renda média no Brasil cresce, atingindo o maior valor em 12 anos. A que você atribui isso? Atribuo ao IBGE, né? O IBGE, depois que foi mudado a direção do IBGE, né? O ex-presidente lá do Instituto Lula acabou então entrando para o IBGE e ele fez a modificação dos índices. E agora, os índices colocados pelo IBGE só coloca índices positivos, ou seja, aqueles índices negativos não entram nessa conta. E é disso que se trata, ou seja, é preciso que olhe outros índices dentro de uma plataforma onde vai falar a questão da renda pré-capita no Brasil. Então ele coloca índices aí voltados mais à questão social. Essa questão social realmente houve uma melhora porque o povo está precisando de ajuda, né, do próprio governo e tudo mais. É nesse sentido que saiu esse índice aí do IBGE. Josiel, você sempre fala sobre essa questão da metodologia do IBGE. Andei pesquisando aqui, algumas coisas realmente mudaram. Por exemplo, o IBGE mudou o cálculo de taxa de desemprego anual, a PNAD, né? Segundo o Instituto, os indicadores da retrospectiva serão calculados, estão sendo já nesse ano, com o banco de dados anual por visita da pesquisa, refazendo, inclusive, a série histórica. O IBGE, então, informou que mudanças na forma como é calculado o PNAD, que é a retrospectiva anual de mercado de trabalho, foi feita. Essa pesquisa mensura a evolução dos dados e essa mudança, os indicadores da retrospectiva são calculados agora com o banco de dados anual por visita da pesquisa, refazendo inclusive a série histórica de tais indicadores. Os valores dos indicadores estão disponíveis na base de dados do IBGE. Agora, tem algumas coisas, Josiel, que ainda não mudou não. Por exemplo, tem uma matéria deste ano da Correio Brasiliense, dizendo a respeito de possíveis mudanças no cálculo do PIB. Ainda está sendo estudada e deve ser implementada neste ano ainda alternativas para medir o peso da economia digital do PIB. Então, a gente tem aí, por exemplo, que o presidente do IBGE prometeu atualizar a medição da economia digital do PIB, incluindo atividades que antes não eram incluídas, como a questão do mercado digital, que hoje está bem forte aí o presidente do IBGE. Pois é, você tem razão. Por exemplo, a questão, incluindo, por exemplo, serviços online e apostas esportivas. Mas isso ainda não foi alterado. A gente tem hoje uma alteração no cálculo de emprego do PNAD, né, o chamado PNAD aí, que hoje é calculado. Mas muitas coisas ainda não foram alteradas, não. Justamente, mas você
trouxe o retrato daquilo que eu estou falando, daquilo que eu estou indicando. A questão do produto interno bruto só vai ser colocada essa questão aí do mundo digital se ele for positivo. Se não for positivo, vai passar de lado, vai deixar na gaveta e tudo mais. É disso que eu estou falando, Rafael. Michel Magu, o fato é que o IBGE divulgou que a renda domiciliar per capita no Brasil aumentou 11,5% em 2023. A que você atribui essa alta da renda nas residências, nas famílias brasileiras? Você acredita que a participação do governo no que ele faz com relação à economia nesse aumento? Ou há uma distorção aí do IBGE com relação a esses dados? Não, eu acredito que de fato existe sim uma economia que cresceu, que melhorou, por conta também do que o cidadão brasileiro é. Obviamente o governo não atrapalhar, não investir em novos impostos, também pode de fato ajudar nessa construção. Mas nós estamos vendo que a força cidadã, a força do brasileiro como um todo, empreendendo, se esforçando, tentando melhorar, com educação, investindo nele próprio, buscando novas fontes para sobreviver, com certeza traz esses números positivos. Ainda não vemos, de fato, qual que é o efeito direto do governo, mas nós sabemos que temos no Banco Central Brasileiro inúmeras ações que, em alguns momentos, foram questionadas pelo governo. E hoje a gente vê o resultado do Banco Central, que compreendeu a importância da economia, que se manteve num tempo, mesmo com diferentes governos assumindo, mesmo sendo de uma ala ligada mais ao bolsonarismo, e se manteve enquanto o Lula está como presidente. Então, é isso que importa. As políticas de governo que foram positivas, o governo Bolsonaro continuarem com Lula e vice-versa. É importante a gente destacar que essa questão econômica é uma construção de longos anos, não é só do governo Lula. Então, sim, o Estado tem muito a ver com esse momento e uma construção de políticas públicas construtivas. Agora, como de fato afetou, a gente tem que fazer todas as análises e de fato fazer essa pesquisa e trazer os números exatos para o cidadão brasileiro como um todo. O que nós podemos afirmar que o cidadão brasileiro se esforça, continua a trabalhar, independentemente de ser pelo meio digital ou pela via formal, de diferente forma, o Brasil continua a crescer. É necessário que o governo tenha políticas públicas para o desenvolvimento econômico, social do Brasil e assim a gente continuar esse crescimento. Não pode ser só números frios. Quando a gente fala em melhoria, tem que ser na melhoria na educação, na saúde, na melhoria em acesso a oportunidades de inclusão social, diminuir a desigualdade e, ao mesmo tempo, não ter nenhuma criança que não tenha acesso à educação, que todas as filas da saúde, das pessoas que têm necessidade de estar em cirurgia no SUS, possam, de fato, exercê-la. Essas são as melhorias que o cidadão precisa ver com urgência. A gente tem participações no nosso WhatsApp, canal da TV Brasil Central no YouTube, o Cássio Barros, dizendo que, na opinião dele, esse aumento da renda per capita é apenas um voo de galinha, pois a distribuição de renda tem piorado, principalmente, segundo ele, nas administrações de esquerda. Tem a participação também do Genilson Silva, falando que ele acha que os números é como os números que o Lula apresenta nos discursos. E aí tem mais opiniões a respeito daquele debate que a gente estava tendo sobre o X e o Elon Musk. O João Carlos dizendo que o TikTok está sendo expulso dos Estados Unidos. Por que o X não pode ser expulso do Brasil? Aí tem um outro internauta aqui identificado como a voz do Cerrado. Ele falando que a extrema-direita é cômica. O Nicolas quer homens com testosterona e o Gaia fez fala em inglês pedindo ajuda para o Elon Musk. Eles são a decadência da política nacional, na opinião, então, do internauta identificado como a voz do Cerrado. A gente quer também saber a sua participação. Estamos ao vivo, canal da TV Brasil Central no YouTube e também através do nosso WhatsApp 99109-5099.
Quer falar alguma coisa, José? Não, eu fico pensando aqui, né? Falam tanto aí dessa questão do Elon Musk e tudo mais, aí vem o cidadão e não tem coragem de se identificar. E põe a voz do Cerrado, né? Por que que não pôs o nome dele, fulano de tal, como os outros colocam aí, que pra se identificar? Não sou eu tô falando, minha opinião é essa. Fica mais bonitinho um pouquinho. E aí, Josiel, tem participação também do Eduardo, ele falando assim, Josiel, você sai do armário, você é apaixonado demais pelo Bolsonaro. Aí ele falando que são seus maiores ídolos. Se o atual governo faz algo positivo, você sempre vem com comentários maliciosos. Agora os levantamentos do IBGE são manipulados para exaltar o governo. Ah, não, Josiel, tem dó, na opinião do Eduardo aqui. Eduardo, você tá inocente, né? Eu tô achando que o Eduardo, ele tá apaixonado no Bolsonaro, né? Porque tudo que se fala aqui é a questão do Bolsonaro. Já tem mais de 40 minutos que a gente não fala do Bolsonaro e o Eduardo falando do Bolsonaro. Eduardo, eu acho que você tá aí, né, com um coraçãozinho batendo bem, né, pro lado do Bolsonaro aí, você pode ficar à vontade, tranquilo aí, né? A Michelle, eu ouvi falar que ela não é ciumenta, não. Participação aqui também perguntando aqui pro Michel Magu, falando aqui, ó, o Glabson, Michel, falou assim, mas Michel, tá tendo renda no país, tá tendo mais movimento social que tinha parado no governo anterior. Aí te questionando, e o Glabson, Michel? De fato, hoje nós temos uma média econômica melhor. Aí estão os números, eu reconheci e falei logicamente que são dados do governo Lula, junto com também as ações do governo Bolsonaro. Mas dizer que não houve ação social no governo Bolsonaro também é injusto, é tanto assim que houve as ajudas para a população de vulnerabilidade, ao mesmo tempo com aquele momento que inclusive ajudou muito o Bolsonaro, esse programa assistencialismo, onde ele acaba aumentando quase 3% de intenção de voto na época. Então, o que eu estou falando é que não se deve só às ações sociais do governo. Ainda não estão claras os programas. Por exemplo, hoje o Lula vai lançar o Desenrola, que é uma forma de incentivar o empresariado. As políticas públicas do governo Lula ainda não estão tendo um reflexo direto na população brasileira. E esse reflexo que eu estou falando que temos que aguardar para compreender quais são as políticas públicas que vão ser, de fato, executadas. Não há nenhum programa social ainda consolidado que possa trazer esses números. É isso que eu estou falando para nosso internauta, para a pessoa que está participando. O governo Lula, de fato, tem um discurso e uma narrativa pró-assistência social em prol da diminuição da desigualdade social, mas ainda as políticas públicas precisam ser executadas ao largo e a extensão de todo o país, que a gente ainda não vê esses resultados. Isso é concreto, ainda tem um ano e 4 meses de gestão, é natural. A gente vai começar a ver esses resultados daqui a um ano.